Tem uma frase que eu gosto muito e que eu já até postei nas minhas redes. Quem te vê livre assim não sabe a treta que foi para você se libertar. E eu acho que essa frase, essa citação me representa muito, principalmente no meu último ano. Quem me acompanha sabe, já relatei aqui inúmeras vezes o tanto que eu sempre fui uma pessoa preocupada com agradar, com ser validada, fazer tudo de forma perfeita, para ser vista, amada, aceita. Isso vem lá da infância, né? Também já citei várias vezes as minhas questões para ser aceita na família que me criou. E hoje eu até compreendo que foi tudo mais uma questão minha, acima de tudo, a minha interpretação dos fatos do que talvez ter sido realmente tão cobrada. Fui, sim, tinha vários aspectos que envolviam a minha vida, mas eu acho que eu internalizei muito isso de sou uma criança errada e preciso ser perfeita para poder permanecer nessa família. Até por ter vindo de um pai ovelha negra da família, né? Principalmente ele. Então, cada um de nós tem a sua história, e aí hoje eu vejo que eu passei uma vida assim, tentando ser aprovada, aceita, tentando fazer tudo certo, muito perfeito, mesmo que por dentro tudo tivesse muito bagunçado e eu me criticando e achando que não era bom o suficiente. E aí com o tempo, né, veio toda a parte terapêutica na minha vida, principalmente a partir de 2012, quando eu comecei a me expor nas redes sociais, montar os grupos. E aí então vesti a persona da terapeuta espiritualista e fui criando o meu espaço, o meu trabalho, e eu sou muito grata por isso, todo mundo que me segue, acompanha. Só que junto disso veio também uma dificuldade de eu saber quem eu era realmente. E nos últimos anos, eu vou dizer desde 2018 para cá, eu tenho buscado identificar quem sou eu, além da persona profissional e terapeuta espiritualista. Então, quem é a Cacilda de verdade? Do que ela gosta? O que ela quer fazer da vida? O que dá prazer? O que é bom? O que não é? E eu venho nessa caminhada terapêutica, vários trabalhos, com auxílio de muitas pessoas profissionais maravilhosas. E eu posso dizer que hoje eu cheguei mais próxima e talvez eu esteja mais na minha pele. A minha pele, inclusive, tatuada, a minha pele com ruga, a minha pele mais magra, né? Meu corpo mais magro, pós-bariátrica, com imperfeições. Mas eu posso dizer que hoje eu cheguei nesse lugar e não tem preço isso, né? Poder sair, me divertir, dançar, curtir, conversar besteira, porque isso é o contraponto daquela que sempre foi rígida, certinha, tem que fazer tudo certo, começo, meio e fim. Lógico que eu ainda tenho esse lado, principalmente no meu trabalho, a responsabilidade que eu tenho, tudo que eu faço, os atendimentos, grupos, isso não deixou de existir. A questão é que isso era muito na minha vida, nas minhas relações, e eu comecei a me abrir para novas possibilidades, com menos rigidez, com mais aceitação das coisas, das pessoas, porque na medida em que eu aprendi a me aceitar mais com as minhas imperfeições, a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, eu sinto que eu comecei a entender que todo mundo é assim, que eu posso também aceitar mais isso nas pessoas, sem tanto julgamento. Vejam, tanto que como a gente faz o mecanismo interno. Eu sempre me senti julgada, então eu tinha que ser perfeita para ser validada. Ao mesmo tempo, eu também sempre fiz isso com as pessoas, eu sempre julguei em algum nível, por mais que eu não falasse internamente, não, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom e tal. Mas na verdade, tudo estava ligado ao meu próprio auto-julgamento. Porque na medida em que você se julga, não se aceita, se acha imperfeita, não é bom o suficiente, você projeta isso também nas pessoas. Então você julga as pessoas, ninguém é bom o suficiente, ninguém corresponde a essa expectativa de perfeição que a gente tem. Então estar aqui hoje vivenciando tantas coisas nesse último ano pós-bariátrica, eu sempre falo da bariátrica porque ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque ela representa não só a eliminação de pesos, de um peso corporal, mas de todo o peso interno, né? O peso exatamente da autocobrança, do ter que ser perfeita, de não posso errar, não posso mostrar a minha fragilidade, a minha humanidade. Então, a relação ela é direta com deixar os pesos internos que eu sempre carreguei da autocobrança e deixar o peso externo sair do meu corpo. Então, por isso que eu falo que a bariátrica é um marco divisor.
para você passar por um processo desse, você também precisa se trabalhar internamente sobre o que representa tudo isso que você carrega, o peso que está aqui formatado no corpo. Então, quando eu me vejo livre hoje, realmente livre para experienciar coisas novas, para poder viver coisas que eu gosto e que eu nem me lembrava. E é óbvio que às vezes as vozes julgadoras, elas estão ali, mas nessa idade, mas com esse corpo, mas essa ruga, sabe? As vozes julgadoras da minha cabeça, eu já fiz outros vídeos aqui falando sobre isso, elas existem ainda. Não significa que eu apertei um botão e tudo mudou. A diferença é que agora eu percebo as vozes e eu não dou força a essas vozes. Eu digo, não, tá tudo bem com a minha idade, com a minha ruga, tá tudo bem me relacionar com homens mais novos porque eu gosto, tá tudo bem sair pra balada, dançar, tá tudo bem me divertir com pessoas de 25, 30, 40, pouquíssimos 50, porque a faixa etária é dos mais novos que estão assim nesse tipo de vontade, desejo de curtir a vida, né? E então as vozes julgadoras existem, mas eu lembro o que eu quero, o que é bom para mim nesse dia, nesse momento, nesse final de semana. Então, ter me reconectado com essa capacidade que eu tenho de fazer as melhores escolhas para mim. Hoje tá assim, eu não sei amanhã, daqui um ano, o que eu vou estar querendo fazer. Talvez eu escolha, sei lá, ficar num retiro meditando 24 horas. Eu acho que não, porque eu já fiz isso durante muito tempo da minha vida e estava em desequilíbrio. Eu precisava desse equilíbrio, sabe, da vida entre vida humana, vivenciar as coisas da matéria e vida espiritual, porque eu fui para um oposto. E agora eu sinto que eu tô aqui, por isso que eu digo que a liberdade não tem preço. Mas não é que a tua liberdade tem que ser igual à minha tem que ser igual à do vizinho. A liberdade de ser quem somos. E de exercitar isso da melhor maneira, com respeito a si, em primeiro lugar, aos outros, mas poder ser quem a gente é não tem preço. Então é isso, vim aqui compartilhar mais um pouquinho com você. O que você sente aí? Alguma parte da minha história entre ressonância com a sua? Se quiser, vamos conversar a respeito, tá? Beijo!